Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde você encontra todos os episódios da série Exarete, legendados e mais novidades da série. Se assim como eu, você também ama a série Cativeiro, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos ao vídeo. Ira diz para Oron que uma vez leu em um livro uma frase que dizia que ninguém deveria ignorar o arrependimento do outro e que fazer isso seria muito injusto. Ela então diz para Oron que perdoa ele de coração, pois acredita de verdade que ele se arrependeu. Ira sai do escritório de Oron e ele dá um sorriso, depois de passar quase a novela inteira com a cara emburrada. Kena socorre Rashid e pede para que Merien lhe traga um pano para estancar o sangue. Mas Merien está em choque. Kena então levanta ela do chão e manda Merien olhar para ele e diz para Merien que ele está ali e que vai ajudar ela a lidar com tudo o que está acontecendo. Kena então pede para que Merien lhe traga algo para que ele possa fazer pressão no ferimento de Rashid. Merien tenta tirar a faca das mãos de Amaise, mas assim que Amaise solta a faca ela desmaia. Kena então chama uma ambulância para a casa de Merien. Ira diz para a foto de Nihan que perdoou Orun, pois acreditou que ele realmente estava arrependido. Mas diz para Nihan que sente muita tristeza no coração quando se lembra que ele escondeu dela, que ela era inocente, e diz para Nihan que ela nunca vai esquecer a dor e o sofrimento que passou. E finalmente, depois de um século, Ira tomou um banho e trocou de roupa. Nursa entra no escritório para falar com Orun e pergunta se ele viu Ira. Orun responde que Ira saiu do escritório dele há pouco tempo. Nursa diz para Orun que pela cara dele dá para ver que Ira acabou de sair dali mesmo. Nursa pergunta para Orun o que aconteceu, pois até 2 minutos atrás, todo mundo estava com medo de falar com ele na mansão, mas agora ele parece muito bem. Orun não responde à pergunta de Nursa e diz que precisa trabalhar. Nursa insiste e pergunta para Orun se ele fez as pazes com Ira. Orun diz de novo para Nursa que precisa trabalhar. Nursa pede para que Orun apenas lhe responda se eles conversaram. Orun então responde que sim, que ele e Ira conversaram um pouco. Nursa fica muito feliz e Orun pede para que ela saia, pois ele precisa mesmo trabalhar. Nursa pergunta para Orun sobre o que eles conversaram. Orun olha para Nursa com cara de bravo. E Nursa diz para ele que já entendeu o recado e que já está indo embora. Ira está indo para o quarto de Ali e Nursa, que estava saindo do escritório de Orun. Chama ela para conversar e diz para Ira que Orun parece estar muito bem e pergunta para Ira se ela sabe o motivo da felicidade dele. Ira apenas sorri e Nursa diz para Ira que uma nuvem negra tinha pairado sobre a mansão, mas que com a presença dela o sol voltou a nascer. Eda estava espiando Ira conversar com Nursa e fica com raiva. A Fifi percebe que Eda está com raiva e vai perguntar ela o que aconteceu. Eda diz para a Fifi que ouviu sem querer a conversa de Nursa com Ira e diz para a Fifi que Nursa está facilitando a vida de Ira na mansão e que Ira usou Ali para voltar a viver na casa. E daí então, diz que apenas pensou que se Nursa não desse tanta ajuda assim para Ira, talvez Ira fosse embora mais rápido. A Fifi desce as escadas com uma cara pior do que a que ela já tem. Ira, Ali e Nursa estão pintando as pedras que Ali pega do jardim. Nursa diz que Ali é um artista. Nursa mostra sua pedra para Ira que elogia sua pintura. Mas Nursa responde que acha que não ficou bom, pois ela não puxou a genética de Afife, e diz que o dom da pintura passou direto para Ali. Ira diz que Ali puxou as mãos talentosas da avó. E Afife acaba escutando a conversa deles e depois chama Nursa para conversar. Nursa vai até a sala da mansão para falar com Afife. Assim que ela chega, Afife pergunta para Nursa o que ela está fazendo. Nursa responde que não entendeu a pergunta. Afife então pergunta para Nursa se ela esqueceu o que Ira fez e pergunta para Nursa por que ela ainda está falando com a assassina de sua irmã. Nursa diz para Afife que Ira é inocente, mas Afife diz para Nursa
que não quer mais que ela encoraje Ira a ficar na mansão. Rashid chega no hospital e vai direto para a sala de cirurgia. E Merin está muito nervosa com toda aquela situação. Ira, Ali e Nursa estão comemorando, pois eles conseguiram terminar de pintar todas as pedras. Ali diz para agora ele não tem mais nenhuma pedra para pintar. Orun então entra no quarto de Ali e diz que ele sabe onde ficam as melhores pedras de Istambul. E pergunta para Ali se ele quer ir buscar. Ali responde que sim. Orun então pede para que eles se preparem para sair, pois eles vão buscar as pedras. Mary pega o telefone de Kenna para ver como a Maisie está. Irmã Férida atende a ligação e diz para Meriem que já deu os remédios para Maisie. Irmã Férida pergunta para Meriem como estão as coisas no hospital, mas Meriem fica muito nervosa e diz que não sabe. Kenna então pega o telefone de Meriem e diz para a irmã Férida que eles ligam quando tiverem alguma notícia de Rashid. Irmã Férida pede para que Kenna cuide de Meriem. Meriem diz para Kenna que Nerfis está com Vosla, e Kenna pede para que Meriem se acalme, pois Vosla está cuidando de Nerfis e que depois vai ligar para saber como Nerfis está. Ira, Orun, Ali e Nursa saem para comer ao ar livre. Ira fica muito contente por Ali. Está se alimentando bem. E Orun fica admirando o jeito que Ira cuida de Ali. Orun pergunta para Ira se o peixe dela está bom. Ira responde que sim. E Nursa diz que está muito feliz de ter saído com eles e pergunta para Orun se eles já tinham ido para aquele lugar antes. Orun faz sinal positivo com a cabeça e Nursa diz que eles são amantes misteriosos. Orun ri, mas Ira fica séria. Ali vê um golfinho e Orun diz para ele que os golfinhos conseguem nadar muito rápido. Ali pergunta para Orun se ele sabe qual a velocidade que eles podem nadar. Orun responde que eles conseguem chegar à velocidade de um carro. Orun e Ira ficam se olhando. E Nursa diz que eles são uma família linda. Orun diz para Ali que os golfinhos são tão rápidos que às vezes eles batem nos barcos e acabam se machucando. Orun então diz que quando um capitão percebe que tem golfinhos próximos do barco, eles desaceleram para que os golfinhos possam nadar sem se machucar. Ali pega na mão de Ira e de Orun e a conexão de amor entre Ira e Orun fica evidente. Eda diz para Perihan que Orun saiu para passear com Ira, Ali e Nursa. Perihan diz para Eda ter paciência. Eda fica com raiva e diz para Perihan que ela sempre pede para que ela tenha paciência, mas que por enquanto ela fica lá tendo paciência, enquanto Ira está cada dia mais longe de ir embora da mansão. Perihan pede para que Eda se mantenha fiel ao plano. Eda pergunta para Perihan de qual plano ela está falando. O de sentar e esperar Ira voltar a morar na mansão de uma vez. Perihan diz para Eda que elas devem confiar nos planos de Afinfin, pois Afinfin é a única aliada que elas têm. Eda pergunta para Perihan o que ela pode fazer, pois não aguenta mais ver Ira naquela casa. Perihan diz para Eda que por enquanto a única coisa que elas podem fazer é não dar espaço para Ira ser feliz na mansão. Kenna leva Mary para tomar um pouco de ar fresco. Meriem diz para Kenna que ela deveria esperar lá no corredor, pois algo pode acontecer com Rashid. Kenna diz para Meriem que se alguma coisa acontecer, a enfermeira vem avisar. Kenna pergunta para Meriem se ela quer contar para ele o que aconteceu. De primeiro momento, Meriem faz sinal negativo com a cabeça e Kenna diz que tudo bem, que será como ela quiser. Mas depois Meriem começa a contar para Kenna que estava saindo para trabalhar, mas que Rashid a obrigou a entrar em seu quarto e que depois trancou a porta e disse para ela que tinha dinheiro agora e que ela não precisava mais trabalhar. Meriem disse que Rashid tomou o telefone dela. Kenna então diz para Meriem que recebeu uma mensagem dela dizendo que ela estava largando o emprego e que estava indo embora do bairro. Kenna então diz para Meriem que agora ele entendeu que foi Rashid que mandou a mensagem. Meriem diz para Kenna que não sabe por que Rashid fez aquilo e que ela gostaria muito de entender o porquê. Vosla está cuidando de Nerfis, que faz um desenho contendo 3 pessoas. Ela então pede para que Vosla adivinhe quem são as 3 pessoas do seu desenho.
Vosla adivinha que a mulher é Mary e que Nerfis é a criança. Mas Vosla diz para Nerfis que não sabe quem é o homem. Nerfis então responde que o homem de seu desenho é Kena. Vosla fica muito emocionada com o desenho de Nerfis e lhe dá um abraço. Nerfis pede para que Vosla a leve de volta para sua casa. Vosla pergunta se ela não está gostando de ficar com ela. Nerfis responde que não é isso e diz para Vosla que gostaria de saber como sua mãe está. Vosla diz para Nerfis que vai levar ela para casa, mas que antes ela comerá biscoitos. Merin continua contando o que aconteceu para Kena e diz para ele que ela estava presa no quarto e que sua mãe tinha saído e que depois a Maisie chegou e começou a brigar com Rashid, pois ela descobriu a verdade sobre seu casamento e que Rashid a forçou a se casar. Merin disse para Kena que não sabe como ela descobriu, mas ouviu eles brigando por isso e que depois tudo ficou em silêncio na casa e que logo após isso a Maisie atirou do quarto e que ela viu Rashid caído no chão. Kena fica em silêncio, apenas ouvindo o que Merin está dizendo. Merin então diz para Kena que Rashid acordou de repente e começou a apontar uma faca para elas. E que ela não sabe se de fato ele pretendia machucá-las. E diz para Kena que ela achou melhor tirar a faca da mão dele. Merin diz que depois que ela fez isso, Rashid se enfureceu e deu um tapa nela e depois começou a enforcar ela no chão. E que a Maisie atacou ele para defender ela de Rashid. Kena fica muito triste por ver tudo o que Merin sofreu e coloca a mão dele sob a dela e diz para Merin que tudo vai ficar bem. Mas Merin tira sua mão das mãos de Kena e ele fica um pouco triste. Nursa pede para que Orun tire uma foto dela com Ali. Nursa diz que Ali quer tirar uma foto com ele e Ira. Oru olha para Ira que faz sinal positivo com a cabeça. Eles então posam para a foto, mas Nursa pede para que eles fiquem mais perto um do outro. Ali pede para que Ira e Orun levem ele para ver o mar mais de perto. Eles começam a brincar com o pé na areia. Orun liga para Yavuz e diz que vai mandar uma foto para ele e que ele deve revelar essa foto. Nursa chama Ali para colher pedras com ela. Ira e Orun ficam sozinhos. Ira diz para Orun que Ali está muito feliz. Orun diz para Ira que ele está feliz graças a ela. Ira fica envergonhada e se levanta, dizendo que esqueceu de pegar um saco para ali colocar as pedras. E quando ela ia sair, Orun para Ira e tenta passar a mão no cabelo dela, mas Ira se afasta de Orun. Orun então diz para Ira não se preocupar, que Ali e Nursa darão um jeito de trazer as pedras. Ira então diz para Orun que também vai colher pedras. Orun vai atrás de Ira e ela pergunta para ele se ele também vai ajudar a coletar as pedras. Orun responde que sim e Ira sorri, surpresa com a atitude de Orun. Orun então pergunta por que Ira está surpresa. Ira responde que por nada. Imagine. Orun então diz para Ira que seu pai colecionava pedras e que trazia ele para aquela praia quando ele era criança. Orun diz para Ira que uma vez ele e Nihan fizeram uma aposta de quem coletava mais pedras. E diz para Ira que Nihan venceu e que a Fifi ajudou. Ira se surpreende quando Orun diz que a Fifi ajudou Nihan a coletar pedras na praia. E Orun diz para Ira que nem sempre a Fifi foi do jeito que ela é agora. Mas diz para Ira que isso já faz muito tempo. Orun pergunta para Ira se ela já teve algum momento assim antes. Ira não responde e Orun diz que gostaria de ouvir. Ira diz para Oru que não se lembra, mas diz que talvez ela tenha caminhado praia com os seus pais quando era criança. Ira acha alguns pedaços de azulejo na praia e diz para Orun que gostaria de ver o desenho completo. Eles então começam a juntar os pedaços do azulejo. Ira monta o azulejo e diz para Orun que está faltando alguns pedaços. Orun responde que parece completo para ele, mas Ira responde que não, pois está faltando um pedaço no meio. Orun então diz que a vida é assim, pois sempre que achamos que algo está completo, alguma coisa acontece e passa na nossa frente. E aí percebemos que alguma coisa estava faltando. Ira diz para Orun em que
Às vezes estamos E que completos. então Alguém vem do nada e nos quebra em muitos pedaços. E que assim como o azulejo está agora, nem sempre conseguimos recuperar todos os pedaços. Oron diz para Ira que o esforço sempre vence. Ele então tira um dos últimos pedaços do azulejo e coloca no lugar. Ira então diz para Oron que ainda está faltando um pedaço e que talvez seja melhor assim. Mas Oron retira o último pedaço do bolso e completa o desenho do azulejo. Ira diz para Oron que quando algo é quebrado, eles até podem ficar juntos de novo. Mas eles nunca mais serão como antes. Eles nunca mais serão uma única peça. E diz para Oron que agora eles têm cicatrizes. Oron responde que rachaduras sempre aparecerão. E que talvez sejam nessas rachaduras que nascem a verdadeira beleza da vida. Nessas cicatrizes que se quebram e se reúnem. Ira diz para Oron que sempre haverá um espaço no meio. Oron então responde que esses espaços são muito valiosos e que precisam ser preenchidos com algo muito raro que todo mundo está procurando, que é viver com alguém, mesmo que isso seja muito difícil. Nursa e Ali chegam e Nursa diz que Ali pegou muitas conchas para pintar e que em breve ele abrirá uma exposição. O doutor vem avisar Merin que Rashid está bem e que assim que ele acordar, poderá receber visitas. Merin agradece Kena por ter ajudado. Kena pega nas mãos de Merin e diz para ela não ter medo, pois ele sempre estará ao lado dela. O oficial da polícia chega para colher o depoimento Rashid e Merin fica com medo, pois não quer que a Maíse seja presa. Kena diz para Mary contar tudo exatamente como aconteceu e diz para Merin que tudo ficará bem. Eles voltam para a mansão e Oron diz que nunca teve um dia tão bom na vida e que espera que tenha sido agradável para eles também. Ira leva Ali para trocar de roupa. Oron vai para seu escritório e Gurner diz que já vai levar o café para ele. O oficial da polícia pergunta para Meriem se ela viu quem esfaqueou Rashid. E Meriem diz para o oficial da polícia que foi ela quem esfaqueou Rashid. Kena fica desesperado e pergunta para Meriem por que ela está fazendo isso. O oficial da polícia pede para que Kena não interfira no depoimento de Meriem. Meriem então confirma para o policial que foi ela quem esfaqueou Rashid. Oron fica olhando a foto que ele e Ira tiraram na praia. Gurner leva o café para Oron e fica com receio de Oron não gostar de novo do café ela preparou. Mas Oron gosta e diz para Gurner que o café está bom. Gurner sai do escritório de Oron e diz para si mesma que nunca foi o gosto do café que estava incomodando Oron e que sempre foi a amargura de estar brigado com Ira. Oron coloca a foto deles em um quadro. Ira entra no escritório de Oron e diz para Oron que gostaria de agradecer, pois foi um dia muito bom. E diz para Oron que Ali está muito feliz. Ira vê que Oron colocou um quadro novo em cima da mesa. Oron então vira o quadro para que Ira possa ver a foto. E Ira diz para Oron que a foto transmite um momento de felicidade. Gurner entra e entrega um envelope para Oron. E quando ele abre, vê que se trata de um pedido de divórcio. Ele então pergunta para Ira se ela realmente quer se divorciar dele. E no episódio 122, Oron fica com muita raiva em saber que Ira entrou com o pedido de divórcio. Ele então diz para Ira que se ela já tomou uma decisão, ele não vai atrapalhar os planos dela. Oron assina o divórcio e manda Ira ir embora da mansão. Ira diz para Oron que não. É isso que ela queria. E Ira implora para que Oron não a expulse da mansão.